No livro de Deuteronômio, Moisés vai rememorando aos filhos de Israel todos os cuidados e os procedimentos que deveriam adotar dali por diante e quando entrassem na terra prometida por Deus aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabe que não entrará na terra prometida e vai lhes revelando as palavras de sabedoria e pedindo para que as guardassem e que as pusessem em prática. Relembra os grandes feitos que o Senhor realizou desde que os retirou do Egito para mostrar o quanto Deus é poderoso e bom. E vai repisando para eles a necessidade de obedecer os mandamentos e preceitos do Senhor para que tudo lhes vá bem e para que Deus não se aparte deles. Ressalta que a terra escolhida por Deus é terra boa e que se guardarem os mandamentos do Senhor, não faltará chuva para que da terra se fartem com a colheita, com o vinho, com o azeite e com os cereais. E os adverte também para o que não devem fazer, fixando para que não se esqueçam do Senhor quando estiverem em segurança e vivendo com fartura na nova terra, para que não se deixem seduzir pelo engano de abandonar o Senhor e de seguirem outros deuses. E vai ensinando com pormenores acerca dos vários preceitos da lei a que tinham de obedecer, inclusive sobre o que poderiam ou não comer, como vemos no capítulo 12 de Deuteronômio, a partir do versículo 20. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres, comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne. Versículo 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Não o comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. No livro de Levítico, capítulo 11, já vimos o Senhor instruindo a Moisés e a Arão sobre os animais que os filhos de Israel poderiam comer, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será por imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Também indicou os peixes e as aves que eles poderiam comer, sendo tudo especificado e detalhado, porque o desrespeito a esses preceitos caracterizava a abominação. Meu irmão, minha irmã, como o Senhor é bom! A dureza dessa lei era tão grande que o homem não conseguia cumpri-la. Vivia caindo em pecado e o que lhe aguardava era a condenação à morte eterna. Exatamente pela impossibilidade de ser cumprida, Deus nos enviou seu Filho Jesus Cristo, o qual, vindo na terra na condição de homem e de judeu, viveu debaixo da lei e foi o único que não pecou. E por seu imenso amor, através de seu sangue, foi o mediador de uma nova e eterna aliança, por meio da qual nos concedeu a salvação eterna. Com o sacrifício de sua morte na cruz,
levou consigo todas as enfermidades e trouxe a remissão de todos os pecados da humanidade. O próprio Cristo disse que não veio revogar a lei, como está dito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Disse ainda que os céus e a terra poderiam passar, mas que a lei não passaria até ser cumprida. E assim foi. Jesus não anulou nem cancelou a antiga lei mosaica, pois lei revogada não surte efeito. E se Jesus Cristo concedeu a remissão dos pecados, é porque a lei teve validade e eficácia. E ele a cumpriu por inteiro e a obedeceu até o fim, de modo que a antiga lei vigorou e teve força coercitiva até ser cumprida com a sua morte sacrificial na cruz. Com a morte de Jesus, a antiga lei cumpriu sua finalidade e isto é explicado em Hebreus, no capítulo 7, a partir do verso 17, quando diz que estava encerrada a era dos sacerdotes da linhagem de Levi, porque Jesus é o sacerdote para sempre. E acrescenta nos versículos 18 e 19: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, os preceitos da lei antiga não são aplicáveis a nós. Já nascemos sob o palio do Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Os antigos preceitos, com cominações e restrições, inclusive de alimentos, das festas e dias santificados, não nos alcançam. O sacrifício de Jesus nos libertou de todo esse peso e de todo esse fardo. A tentativa de retroceder e de manter algumas práticas dos antigos preceitos da lei que regeu o povo judeu não levará à maior santidade dos que assim procedem. Ao contrário, o Senhor Jesus não se agrada daqueles que retrocedem. E esse comportamento representa desobediência e desprezo pelo sacrifício de Jesus, pois ele, cumprindo os planos do Pai, derramou o seu sangue exatamente para nos trazer libertação dessa escravidão. Em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 10, vemos que Pedro ainda estava imbuído dos preceitos e práticas antigas quanto aos alimentos puros e impuros. Tendo ele subido ao monte para orar, teve uma visão. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. O autor da carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 16, também nos esclarece sobre isso com a seguinte advertência: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso é ensinamento para nós hoje. Não existe mais alimento impuro e nem restrição quanto à ingestão de nenhum alimento em alguns dias que muitos ainda insistem em dizer
que são dias santos de guarda. Essas coisas são passadas, são sombras do que era esperado, que viria, mas que já veio, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Donde se conclui que todos os alimentos, todos os dias e todas as coisas pertencem ao Senhor e são para a sua maior honra e para a sua maior glória. Amém.